Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Você está acompanhando Jornada Bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 6 do livro de Êxodo, com o tema Deus fala a Moisés com paciência. Vamos então continuar nossa jornada neste fantástico livro onde narra esta maravilhosa história da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e como Deus usou e capacitou seu servo Moisés para esta especial e nobre missão. Êxodo 5. Neste capítulo, Deus fala com Moisés e o assegura de que cumprirá a sua promessa de libertar os israelitas da opressão dos egípcios. Deus lembra a Moisés de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e como ele havia prometido dar a terra de Canaã a seus descendentes. Ele também revela seu nome a Moisés como Yahvé, que nós, no português, pronunciamos Jeová, ou Senhor. Significa a sua natureza eterna e imutável. O capítulo prepara o cenário para os eventos milagrosos que se seguirão e serve como um lembrete da importância de confiar na força e na sabedoria de Deus em tempos difíceis. Esta é a introdução do nosso estudo. Agora, vamos aos comentários dos principais versículos para entendermos todo o contexto. No verso 1, agora, sem mais demora, Deus agirá. Quando Deus disse a Moisés, agora verás. Uma vez que Moisés não estava preparado para entender os caminhos de Deus, de nada serviria dar-lhe alguma explicação. É como se Deus lhe dissesse, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois, assim como ele falou aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 7. Muitas vezes temos dificuldade, de entender, de compreender os planos e o poder de Deus. Do versos 2 a 8, esta seção agora nos apresenta 4 vezes a exclamação, eu sou o Senhor. Versos 2, 6, 7 e 8. A mesma frase aparece repetidamente introduzindo importantes manifestações divinas. Note o uso repetitivo da fórmula da revelação, ou seja, da autoridade. Eu sou o Senhor. O uso do nome de Deus, do Deus da aliança, sublinha a certeza das promessas e da fidelidade da aliança. No verso 3, Todo-Poderoso. Esta palavra no hebraico, El Shaddai, era o nome empregado por todos os povos do Oriente Médio para descrever a Deus, mesmo entre aqueles que tinham perdido a ideia monoteísta da divindade. Para quem não sabe, a palavra monoteísta está relacionado a um único Deus. Yahvé, Senhor, o nome específico revelado para Moisés, quando lhe foram dadas as promessas da salvação, no capítulo 3.
Normalmente na Bíblia, o nome Senhor descreve a Deus nas suas relações com a raça humana, sua revelação e sua graça, enquanto o nome Deus o aponta como Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra, ou seja, aquele que deu origem a tudo. Percebem quantas expressões que estão relacionadas ao nome de Deus? Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Não significa que os patriarcas desconheciam totalmente o nome Yahvé, o Senhor, mas mostra que não compreendiam plenamente todas as suas implicações, como o nome daquele que resgataria o seu povo. Esses fatos poderiam ser compreendidos somente pelos israelitas que experimentariam o êxodo e pelos seus descendentes. Ou seja, queridos, a experiência muitas vezes está ligada com a forma de conhecimento. O povo de Israel, escravizado, eles conheceriam agora o poder do Deus que os libertaria. Algo que Abraão, Jacó e Isaque não tinham experimentado. É isso que estamos aqui explicando. Deus estava para se revelar de maneira mais completa, libertando o seu povo com mão poderosa. De fato, considerando-os como seu povo, estabelecendo sua aliança com eles e dando-lhes a terra de Canaã. Por isso, no verso 3, Deus se refere ao novo significado que a libertação traria ao seu nome. Conhecer alguém na Bíblia se refere a um conhecimento relacional, não meramente um conhecimento teórico. Eu conheço, quer dizer, eu conheço alguém, certo dia eu conheci aquela pessoa, e fica por isso mesmo. Muitos conhecem Deus dessa forma, não têm um relacionamento pessoal, íntimo. Percebem que detalhe importante e que difere bastante deste conhecimento relacional? No verso 5, me lembrei da minha aliança, disse Deus. Quando o verbo lembrar é usado em relação a Deus, quer dizer que Ele está disposto a agir com base em suas promessas, e não simplesmente que as estava relembrando. Esta narrativa afirma a inclusão de todo o povo de Israel na aliança abraâmica. Lembrando, a aliança, um conjunto das promessas imutáveis de Deus que alcançam a gloriosa plenitude do seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Comentando o verso 6, Deus diz: vos tirarei, vos resgatarei. A resposta de Deus à queixa de Moisés, no capítulo 5, versos 22 a 23. Esse é o âmago da presente sessão, uma solene garantia da redenção e da reafirmação da aliança. Resgatarei. Normalmente, este termo refere-se à restauração dos direitos a um membro da família em desvantagem, mediante o pagamento de um preço ou resgate. Tal redenção normalmente era efetuada pelo parente mais chegado.
Israel, como filho primogênito de Javé, foi remido do Egito para ser o próprio povo de Deus. O âmago da aliança é a reivindicação de Deus sobre seu povo, bem como a reivindicação recíproca que ele lhes permitia fazer. Grandes manifestações de julgamento. Este livramento do povo de Deus, povo de Israel, da escravidão do Egito, não poderia ser alcançado por meios pacíficos, mas exigiria demonstração de força, de poder da parte de Deus. Claro, o domínio egípcio era cruel, era tirano, e Faraó considerava-se um deus. Por isso, Deus precisou entrar com providência divina. No verso 9, este verso introduz o tema recorrente na descrença de Israel. Verso 12, eu sou incircunciso de lábios, disse Moisés. Esta é uma frase típica do hebraico que significa o mesmo que pesado de língua, que ele disse no capítulo 4. Da mesma forma, ouvidos incircuncisos são aqueles que não ouvem, e coração incircunciso é mente que não entende. No verso 6, Moisés se encontra desencorajado após seu primeiro encontro com Faraó e após a reação de seu próprio povo. Agora, dos versos 14 a 27, vamos encontrar uma seção de transição. Aqui estabelece as credenciais de Arão como líder religioso de Israel. Nesta seção de transição, Moisés e Arão são formalmente identificados e história do trabalho deles é passada em revista e reiniciada, como preparação para a descrição das 10 pragas. Já que a decisão negativa de Faraó e do povo estava firmada, cabe agora uma definição sobre quem era este Moisés antes de proceder com a história. Interessante, traz aqui a linhagem de Moisés e Arão. O verso 16, Levi, o pai desta tribo. O terceiro filho de Jacó, chamado de Israel. Mencionaram-se os 2 primeiros, Rúben e Simeão, para chegar a Levi. Depois, a genealogia segue a linha até Arão e Moisés, e aos parentes deles, que haveriam de assumir trabalhos sacerdotais, sem descrever os outros filhos de Jacó. O que interessa em qualquer vida humana é que se converta para servir a Deus. Levi viveu 137 anos. Olha que detalhe interessante. Chama-se a atenção para o número de anos que uma pessoa viveu no caso de ultrapassar os 100 no Antigo Testamento. O verso 12, falando de Amrão, o pai de Moisés, não há dúvidas de que esse Amrão seja o homem da casa de Levi, mencionado lá no capítulo 2 de Êxodo, verso 1. Ele era neto de Levi. Deus prometeu a Abraão que a 4ª geração, lembram que nós já estudamos a 4ª geração depois de 400 anos? Daqueles que entrariam na terra da opressão retornariam à terra prometida. As 4 gerações seriam então Levi, Coate, Amrão e Moisés. Joquebede, a mãe, significa seu nome Yahvé é glorioso. Joquebede é o primeiro nome relacionado ao nome divino Yahvé, ou Jeová, Senhor, que aparece aqui na forma abreviada.
sua tia. Embora um casamento entre tia e sobrinho fosse proibido pela lei mosaica, foi aparentemente permitido em épocas passadas, anteriores. O registro do casamento de Amrão com sua tia paterna seria extremamente improvável em uma genealogia fictícia. Conforme já falamos, eles eram aparentados. Versos 21 a 24, Corá, este um primo de Moisés e Arão, que liderou mais tarde uma rebelião contra os dois líderes, lá no livro de Números, capítulo 16. O verso 23, lhes deu a luz. Nenhum descendente de Moisés é mencionado, mas os descendentes de Arão continuam, pelas duas gerações seguintes, a estabelecer a sucessão sacerdotal de Arão através de seu sucessor Eleazar. A genealogia abrange somente 4 gerações durante a permanência no Egito e é claramente seletiva. Nadab e Abiú ofereceram fogo impróprio diante do Senhor e foram consumidos pelo fogo, conforme vamos estudar em Levítico capítulo 10. Eleazar se tornou sumo sacerdote após Arão, e seu neto Finéias desempenhou ação decisiva durante a rebelião sexual e a subsequente praga em Baal-Peor, lá nas fronteiras de Canaã. Durante o período de assentamento, Finéias ainda interviu com Ruben, Gad e Manassés para prevenir guerra entre as tribos. Comentando o verso 26, são estes: a pausa para definições e explicações é o prelúdio ao grande ato de salvação que agora passará a ser descrito. E o verso 29 conclui o capítulo Eu Sou. A mensagem dos servos de Deus vem da revelação que Deus lhe concede da sua própria natureza. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, há muitas lições que nós estamos extraindo da vida de Moisés nesse chamado de Deus a ele. E algumas dessas lições são: aproveite as oportunidades, sonhe, aceite ser disciplinado, encare suas limitações, aceite as ordens de Deus, espere por frustrações, nada é perfeito nesse mundo, faça um serviço devotado, não tente fazer tudo sozinho, não negligencie a oração e viva uma vida fiel. Essas são lições que nós podemos extrair da vida de Moisés. Agora, o livro Patriarcas e Profetas nos apresenta a resposta de Deus à oração de Moisés. Vamos lá. O Senhor ordenou a Moisés ir de novo ao povo e repetir a promessa de livramento, com nova segurança de favor divino. Ele foi conforme fora mandado, mas não quiseram ouvir. Dizem as Escrituras, eles não ouviram, por causa da ânsia do Espírito e da dura servidão. De novo a mensagem divina veio a Moisés. Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, com desânimo, replicou: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Foi-lhe dito que levasse Arão consigo e fosse diante de Faraó, e novamente pedisse que despedisse os filhos de Israel de sua terra. Ele foi informado de que o rei
não cederia antes que Deus mandasse juízo sobre o Egito e tirasse Israel por meio de uma assinalada manifestação de seu poder, antes de ser infligida cada uma das pragas. Moisés devia descrever sua natureza e efeitos, para que o rei pudesse salvar-se da mesma se o quisesse. Cada castigo rejeitado seria seguido por outro mais severo, até que seu coração orgulhoso se humilhasse e ele reconhecesse o Criador do céu e da terra como Deus verdadeiro e vivo. O Senhor daria aos egípcios, preste bem atenção, oportunidade. Eu achei muito importante isso aqui. O Senhor daria aos egípcios, que eram pagãos, idólatras, daria oportunidade de verem quão vã era a sabedoria de seus homens poderosos, quão fraco o poder de seus deuses, quando em oposição aos mandos de Jeová. Ele castigaria o povo do Egito por sua idolatria e reduziria ao silêncio sua jactância a respeito de bênçãos recebidas de suas insensíveis divindades. Deus glorificaria o seu espírito, o seu próprio nome, para que outras nações pudessem ouvir acerca de seu poder e tremer ante os seus potentes atos, e para que seu povo, agora voltando ao povo de Deus, fosse levado a volver de sua idolatria e prestar-lhe um culto puro. Página 260 do livro Patriarcas e Profetas nos traz este pequeno, mas profundo texto, com destaque para o propósito de Deus em revelar-se tanto aos israelitas quanto aos egípcios. Quem é realmente o único, verdadeiro e poderoso Deus? Porque os outros ídolos são todos ídolos vãos. Queridos, aplicando o estudo de hoje para os nossos dias, para as nossas vidas, certos fracassos fazem parte da trajetória do crente. O fato de agir em nome de Deus pode ser frustrante, com resultados decepcionantes. Moisés encontrou uma frustração quando foi ao povo, falando do seu chamado, falando da sua missão. Reconhece-se que certamente a espiritualidade não depende de uma vitória em um golpe único. O caminho da vitória está salpicado de pequenas derrotas e vitórias por um longo período de tempo. Não é fácil. Jesus disse que o caminho do cristão é estreito, é uma estrada cheia de perigos e também percalços. Essa experiência na obra de Deus, Moisés e Arão tiveram. As coisas não fluíram conforme suas sinceras expectativas de fé. Muitas vezes, nosso problema é frustrar-nos com a paciência de Deus. Sentindo-se fracassado, Moisés indagou pela lógica de um monarca do maior império da época dar-se ao trabalho de receber alguém insignificante, desajeitado e com dificuldade na comunicação, como ele se considerava. Moisés não era um super-homem, blindado com superpoderes, superior a tudo e a todos. Era tão frágil como nós e deveria depender de Deus, assim como devemos nós depender também.
conquanto Deus fez papel de terapeuta de Moisés, visando conduzi-lo à cura da baixa autoestima. Nós vamos encontrar que Deus se revela de uma forma diferente. No capítulo 6, o nome Senhor, Jeová ou Javé, havia aparecido anteriormente no texto, porém agora assume um novo significado, relacionado à aliança de Deus com Israel. Deus demonstra empatia pelos oprimidos e sofredores deste mundo e declara que agirá também em prol deles. Deus aviva a memória, reiterando suas preciosas e grandíssimas promessas, cuja garantia é Ele mesmo. Deus insiste com seus servos desanimados, decepcionados e depressivos. Se porventura você que me ouve neste momento está passando por um momento difícil na sua vida e você fica se perguntando por que parece que Deus não está me ajudando, parece que as minhas orações não estão tendo respostas. Queridos, olha a experiência de Moisés. Passou também por lutas, por decepções, mas a palavra de Deus está nos incentivando, através deste estudo, deste capítulo, a cumprir o nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida, para segui-lo. Deus demonstra conhecer aos que foram enviados por Ele a grande comissão. As genealogias não são anexos, apêndices ou notas de rodapé no projeto de Deus. Elas são relevantes para reavivar o valor de seus servos. O desânimo pode ter as suas causas externas. No caso de Faraó, no caso de Moisés, era Faraó, ou internas, a incredulidade do povo. Às vezes, nos deparamos com dificuldade lá fora no mundo e às vezes aqui dentro, entre o próprio povo de Deus na igreja. Tem dificuldades externas e internas, não é verdade? Contudo, enfrentar oposição dentro da própria família de Deus muitas vezes é mais difícil que suportar uma perseguição vinda de fora. Isso é uma realidade tremenda. As provações dentro do próprio ciclo religioso é muito mais difícil. Nestas horas, a comunhão com Deus é a cura certeira para o desânimo. Olha que detalhe importante. O que é que nos dará capacidade de vencer? A comunhão com Deus. Deus anima seus líderes e os incentiva a avançar confiantemente nele. Que lição especial para mim e para você. Você está passando por lutas, por provações, talvez está sendo atacado pelo desânimo. A arma mais poderosa de Satanás é o desânimo. Faça como Moisés. Busque comunhão com Deus. Recorra a Deus, como nós já estudamos. Clame a Deus e não reclame da situação. Quando tudo conspira para nos desanimar, busquemos urgentemente a Deus e assim seremos reavivados. Que lição especial, não é mesmo? Agora concluindo, momento final em nossa reflexão. O recém-líder ainda encarava o seu chamado como um oneroso fardo. Ia falar aos filhos de Israel na corda bamba de suas próprias limitações. E perante a incredulidade do povo e rejeição às suas palavras, novamente regredia a olhar para a sua fraqueza, quando ele disse: "Eu não sei falar bem, Senhor." Olhando para si,
Jamais conseguiria Moisés vencer os seus medos. E o mesmo acontece comigo e com você. Quando olhamos para nós, vamos encontrar realmente grandes dificuldades. Moisés compreenderia que tudo que mais lhe intimidava seria subjugado quando aprendesse a olhar para o alto. Independente de seus temores, Deus agiria por seu intermédio e o ensinaria a crescer numa fé simples, como a fé de uma criança. Todos nós estamos limitados à estatura de pecadores. Essa é a realidade, nua e crua. Todos nós estamos limitados à condição de pecadores. Nossos pensamentos, palavras e ações, quando não entregues ao controle do Espírito Santo, são regidos por um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Aqui está o cerne do problema, quando não nos entregamos ao controle do Espírito Santo e agimos em nossa própria força. Nenhuma de nossas realizações é meritória de aplausos ou condecorações. Não fosse a obra redentora de Cristo e consoladora do Espírito Santo, morreríamos em nossas transgressões. Ao olharmos para o início do ministério de Moisés e percebermos o quanto o Senhor foi longânimo com ele, exercitamos a nossa mente no sentido de tirar o foco do ser humano e fixar os olhos naquele que capacita o ser humano. Queridos, que lições maravilhosas! O pensamento de hoje para nossa reflexão é o seguinte: Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Este é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Em sala de aula, nenhum aluno aprende olhando para si ou para os demais alunos, mas mantendo a atenção no professor e em suas palavras. Não é assim? E então consegue bom êxito em seus estudos. Da mesma forma, como alunos na escola de Deus, eu e você precisamos fixar nossos olhos em quem? No professor. Quem é ele? Nosso Senhor. E dar ouvidos às suas palavras. Conforme Hebreus 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados, louvado seja o nome de nosso Deus, o Senhor, por nos conceder o Espírito Santo como mentor e por nos trazer a sua palavra ao conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus possa conduzir a nossa vida segundo a boa vontade dele, com o poder divino, para que assim como foi com Moisés, com Arão, ele possa ser comigo e com você também. Deus seja louvado por mais este capítulo muito especial que juntos aprendemos no estudo de hoje. Agora eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tua grande misericórdia e poder. Obrigado, Senhor, porque apesar de nossos pecados e limitações, quando entendemos e quando nos rendemos à tua vontade e poder, o Senhor faz a obra maravilhosa de transformação em nossas vidas. Nos capacita
assim como capacitaste a Moisés e Arão a enfrentarem as provações, tanto externas quanto internas. Senhor, nós estamos diante de um tempo também muito difícil, quando realmente sem a sua presença e poder estamos derrotados. Senhor, ajude-nos a vencer os desafios e até mesmo os desânimos. Tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, fica conosco e ajude-nos a viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que jamais desviemos os nossos olhos de ti, para que não venhamos a cair. Mantenha-nos, Senhor, sempre ao teu lado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amigo, irmão, e até amanhã, ao nosso próximo estudo. Tenham todos um ótimo dia na companhia de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.